O que é globalização? A globalização é um dos processos de aprofundamento internacional da integração econômica, social, cultural e política, que teria sido impulsionado pela redução de custos dos meios de transporte e comunicação dos países no final do século XX e início do século XXI. Embora vários estudiosos situem a origem da globalização em tempos modernos, outros traçam a sua história muito antes da era das grandes descobertas e viagens ao Novo Mundo. Olá, seja bem-vindo ao canal. Aproveite a introdução para dar o seu like, para compartilhar o vídeo e para se inscrever. Qual a origem da globalização? É possível dizer que o fenômeno da globalização surgiu no momento em que a humanidade começou o seu deslocamento em busca de novos locais de alimentação. Apesar disso, é possível encontrar autores que apontam como início da globalização as viagens pela Rota da Seda, enquanto outros indicam como data de início as grandes navegações. Fases da globalização. Normalmente se apontam 4 fases da globalização, tendo como a fase inicial o período entre o século XV e o século XIX. O fato que marca essa etapa é a ocorrência das grandes navegações e o crescimento do mercantilismo. A segunda fase começa com o fim do século XIX e perdura até o final da Segunda Guerra. O principal fato dessa parte é o crescimento do capitalismo. Na terceira fase da globalização, o ponto marcante foi o confronto entre os Estados Unidos e a extinta União Soviética, chamado de Guerra Fria, fato ocorrido entre 1945 até 1991. A quarta e atual fase da globalização tem como início a queda do Muro de Berlim, no mês de novembro de 1989. Essa atual fase é conhecida como Nova Ordem Mundial. É marcada pelo avanço do capitalismo, tendo em vista o fiasco das principais nações comunistas. O que é globalização cultural? Os aspectos culturais da globalização remetem aos efeitos do processo de mundialização do capitalismo, no modo de funcionamento das sociedades e suas tradições. Mais sobre a globalização cultural você pode conferir em nosso vídeo que tratamos sobre o tema. O link desse vídeo você encontra aqui na descrição. A globalização é a manifestação que proporciona troca e harmonização entre sociedades. É o processo que aproxima os povos em aspectos como sociais, culturais, políticos e econômicos. A globalização permite a troca de experiências, hábitos e informações entre diversas culturas, fazendo com que haja comunicação, trocas culturais e crescimento de negócios. A maior característica da globalização é o aparecimento das organizações empresariais transnacionais. Elas são companhias que têm a sede em uma nação desenvolvida e trabalham com filiais em estados em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. O que acabamos de falar é a teoria mais difundida. Entretanto, convém destacar que tanto o Brasil como a poderosa e comunista China pertencem ao grupo de nações chamada de BRICS. O agrupamento dos 5 países emergentes, ou simplesmente BRICS, é formado pelo Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. Como sabemos, esses países apresentam grandes empresas com sede no seu país e filiais no exterior, o que por sua vez acaba por colocar em xeque a teoria mais difundida que acabamos de relacionar, como uma das características da globalização. Entretanto, se você for realizar uma prova do Enem ou de concurso, os avaliadores provavelmente irão anular a sua resposta, caso você responda de forma diferente do que apresentamos como característica. A única razão que podemos dar para isso é que aqui é o Brasil. Desse modo, as empresas multinacionais ampliam seu mercado de atuação e se aproveitam da mão de obra de baixo custo, isenção de impostos, ofertas de espaço para construção e outras vantagens doadas pelos governos dos países. Mais aspectos que marcam a globalização são as interferências nos campos culturais de uma sociedade. Assim, certos costumes incomuns para um certo país passam a ser comuns, vistos serem aprendidos através da televisão e da internet. Estes costumes podem ser alimentares, o que é realçado pelas grandes redes de fast food mundiais, por exemplo. Esse fenômeno também pode ser observado na moda, com o upgrade das vitrines das lojas globais de departamento com os mesmos itens no mundo inteiro. Características da globalização que ainda não falamos podem ser o incremento das ligações econômicas entre as nações, maior confecção e consumo de bens e serviços globais, e comunicações espalhadas instantaneamente. Globalização. Características que alguns entendem como nocivas são o aparecimento de organizações transnacionais, aparecimento de blocos econômicos e a redução das barreiras comerciais, o progresso tecnológico e dos recursos de comunicação. A globalização no Brasil chegou com a invasão dos espanhóis e portugueses no transcurso das grandes navegações. A globalização no Brasil se intensifica nos anos 90 com a liberalização econômica.
O primeiro presidente expulso do poder pelo processo de impeachment após a redemocratização do Brasil em 1992 reabre as fronteiras da nação para o mundo, e assim tem início o fenômeno da globalização por aqui. O que colocou o Brasil no mundo das comunicações foi a privatização da ineficiente estatal federal chamada de Telebrás, realizada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. A partir dessa privatização foi que começou a popularização dos aparelhos telefônicos no Brasil. Antes disso, só rico tinha telefone, e mesmo assim tinha que esperar até 5 anos por uma linha. Agora não esqueça de dar o seu like, de compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. Tchau!